Bom, sabemos que a maioria das pessoas praticam sexo antes do casamento. Mas se quisermos ver o melhor de Deus acontecer na nossa vida conjugal, é necessário que sigamos princípios. E um dos princípios bíblicos do Senhor é o matrimônio, ou seja, o casamento. Então a Bíblia ela nos mostra em algumas passagens a importância dessa união, a importância do casamento na vida de um casal. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, o Senhor diz o seguinte: deixará o homem seu pai e sua mãe e se apegará a uma mulher e os dois serão uma só carne. Ou seja, veja a importância da união, do selo do Senhor na vida a dois. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, o Senhor nos diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Ou seja, o Senhor diz que digno de honra para todos é o casamento. Veja que importância. E aqueles que praticam sexo antes do casamento, o Senhor julgará, são considerados impuros. Veja a importância. No livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, acerca da sensualidade na igreja, ele comentava sobre isso com os irmãos de Coríntios, e ele aproveitou também para responder algumas perguntas acerca do casamento e também a fazer um alerta, principalmente aos solteiros e aos viúvos. E ele disse o seguinte: e aos solteiros e aos viúvos, eu digo, porém, se casem, porque é melhor casar-se do que viver abrasado. Ou seja, se você não consegue se conter, se segurar, se case, mas não pratique o sexo antes do casamento. Foi esse o alerta do apóstolo Paulo. Se você tá naquela coisa de que, mas os meus pais antigamente se juntavam e não tinha traição, e aí um confiava no outro, aquela lealdade, tudo certinho, e nunca houve problema, se juntar é mesmo que está casado. Não, acabe com essa história. Nada disso. A Bíblia não ensina assim. Um casamento, a união, ela precisa receber a bênção do Senhor. E para que seja selado a vida desse casal e receba a bênção de Deus, ele tem que se casar no civil e na igreja de acordo com os princípios do Senhor. Mas se você praticou sexo antes do casamento, não se preocupe, não precisa se desesperar. Porque o Senhor, ele nos diz no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então você pede perdão ao Senhor e aí faz o casamento, se casa com a bênção de Deus, o Senhor sela esse casamento, sela essa união e vocês vão constituir uma família saudável, cheia de paz, cumprindo tudo de acordo com o que a Bíblia ensina e com os princípios de Deus. Esse é o meu conselho àqueles que praticam sexo antes do casamento, para que se preparem e se casem para ter um casamento selado pelo Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.